Evangelho, terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, hoje, memória facultativa de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a continuidade do 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje temos o segundo anúncio da paixão feito por nosso Senhor. Olha que interessante a forma como Marcos faz a composição, né, do segundo anúncio da paixão. Ele começa declarando que Jesus partiu daquela região onde havia curado o rapaz endemoniado e caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava os seus discípulos. Jesus deseja o recolhimento com os seus discípulos para poder ensinar-lhes algo de muito profundo e reservado. Agora, olha para isso que a gente está acabando de ouvir aqui. Às vezes a gente faz uma oração leve, né? Sim, bem descuidada, feita às pressas, feita no ritmo, e a gente ignora que as coisas profundas que o Senhor tem a nos dizer, muitas delas, aquelas que irão curar as feridas da nossa alma, Ele quer falar para a gente em um lugar reservado, em um momento à parte, de maior recolhimento com Ele. Entendem? É importante a gente olhar isso. Olha a escolha que Jesus está fazendo em relação aos discípulos. Poderia ter falado com eles no meio da multidão. O primeiro anúncio da paixão, ele começa num contexto agitado, né? Mas aqui a gente está percebendo, assim como foi na transfiguração, que as coisas mais reservadas, as coisas que vão mexer mais no fundo e, sobretudo, a intimidade do seu coração, partilhada conosco, Jesus escolhe tê-la em um momento reservado. Então, meu irmão, não é importante a gente defender ao menos aquele momento da semana da Santa Missa para termos esse espaço mais reservado com o Senhor? Ao menos esse. Seria tão bom se todos os dias a gente conseguisse parar um pouco de tempo de maneira mais reservada com o Senhor, de maneira mais íntima. Como temos ouvido na semana passada e nessa semana também, já a começar pelo domingo, o Senhor quer nos falar a respeito daquilo que nos liberta. Ele quer arrancar a nossa alma, ou melhor, quer arrancar da nossa alma os grilhões do desamor.
os grilhões do abandono, os grilhões da vontade de desistir, os grilhões do espírito de vingança. Ele quer nos restituir a liberdade. E isso é algo muito íntimo. É algo que diz respeito ao profundo do nosso ser, porque o Senhor vai falar sobre realidades que estão lá dentro da gente, uma palavra de cura, de libertação. E para momentos assim, Ele escolhe sempre um espaço mais reservado. Como é importante a gente procurar cultivar esse momento no nosso dia. Sabemos que é difícil para muitas pessoas pelo ritmo e pela necessidade, a urgência de sobreviver e conduzir o ganho cotidiano da vida para o sustento da família, conseguir às vezes num dia parar privilegiadamente com o tempo. Para isso é importantíssimo que nos empenhemos, mas aquele do domingo da Santa Missa, esse, por favor, defenda com unhas e dentes, não deixe que se perca. Não deixe que se perca. A gente está no meio do período do Carnaval, né? E são tantas apelações que surgem. Vamos, por exemplo, fazer uma viagem, vamos descansar com a família, vamos para o interior, ou então vamos aproveitar para a gente ficar mais tempo em casa e fugir dessa realidade da agitação da cidade e tantas outras propostas, né? Todas elas muito positivas, ou em favor de uma descontração e de um lazer, ou em favor da evitação, vamos colocar assim, né? De contratempos e de um ambiente mais agitado, também visando um bem-estar, né? Porém, às vezes se planifica, ou seja, se pensa, se projeta, mas esse espaço da intimidade com o Senhor, olha que ocasião valiosa, porque a gente não está tendo um momento de trabalho, entende? A gente está sem aquele peso cotidiano da exigência das 8 horas ou mais de trabalho no nosso dia. A gente vai ter um tempo a mais dedicado à nossa casa e até a nós mesmos, que pode se transformar em dormir mais ou fazer alguma coisa que te agrade. Puxa vida, vamos tentar incluir numa experiência como essa, ou melhor, criar o hábito de incluir numa experiência como essa, aquele momento também de reserva com o meu Senhor. Aquele momento a mais, não só para dormir um pouco mais de manhã, cedo, mas para também tirar um tempo na minha manhã de descanso, para rezar ao meu bom Jesus, para ter a imagem de Nosso Senhor, da Virgem Maria perto de mim, e dizer com mais devoção e mais recolhimento o Santo Terço, ou quem sabe o ofício de Nossa Senhora, ou quem sabe a oração da Divina Misericórdia, ou mesmo para rezar uma das horas litúrgicas com calma, com mais silêncio. Poxa, nesse dia eu vou fazer as laudes de manhã com calma. São muitos os nossos leigos que, graças a Deus, conhecem a liturgia das horas. E o Evangelho de hoje nos fala como Jesus teve o cuidado de ter esse momento privilegiado com os discípulos para falar com eles sobre algo que era muito importante para Jesus e para a vida deles também. Então, aqui é o primeiro ponto da nossa meditação de hoje. Nós temos São Pedro Damião, que hoje fazemos a memória facultativa desse grande padre da igreja, esse grande doutor da igreja, e também bispo e sacerdote, né? Que em um período em que a igreja sofria tanto com os cismas, com as atividades inadequadas por parte daqueles que estavam à frente do governo da igreja, e eram problemas severos, né? São Pedro Damião se levanta com um grande amor, um ardente amor. Ou seja, ele está vendo o pessoal meter o pé pelas mãos, meter o pé na jaca, chutar o pau da barraca. A gente usa um montão de expressão para isso no Brasil, né? Eita, vive, lá vamos. E ele fez o movimento contrário. Quanto mais se desprezava Nosso Senhor e se vilipendiava a igreja, mais ele procurava demonstrar amor pessoal a Nosso Senhor e amor pessoal à igreja, a ponto de entregar e consumir sua vida inteira
como homem de paz. Acompanhou 6 papas no seu governo, durante o governo da igreja, perdão. E durante todos esses pontificados, ele se entregou de corpo e alma, como a gente costuma falar, vamos usar uma expressão aqui poética, ou ele se entregou por inteiro nas mãos da igreja. E foi enviado em muitos lugares, como grande homem de Deus, escritor e teólogo, para mover processos de reconciliação, trazer de volta a comunhão àqueles que estavam se afastando, falar novamente sobre a Santa Eucaristia. Ele é o grande apóstolo da Eucaristia. E ensinar o amor a Nosso Senhor e o amor à Igreja. Está vendo, meus irmãos? Agora a gente pensa, que grande decisão é de São Pedro Damião. Quanto mais ele via Jesus não amado, mais ele nutria a urgência de amá-lo. Quanto mais ele via Jesus abandonado, mais ele procurava se recolher com o Senhor. Quanto mais ele via a igreja vilipendiada, mais ele lutava por ela e buscava tê-la sem manchas, imaculada, ou seja, cuidava dela ao máximo do seu amor. Que santa medida do coração desse jovem sacerdote que depois se torna bispo e segue assim até o último dia de sua vida, como cardeal. Olhemos para esse testemunho de São Pedro Damião e falemos para nós: poxa, Jesus, olha, me ajuda mesmo para que eu consiga nesses momentos, como por exemplo, estamos pegando o carnaval, que eu consiga ter o meu coração sempre aceso para essa escolha, a fim de que ela seja alegre, uma escolha leve na minha vida, uma escolha que me apaixone, que me venha apaixonar, ter um tempo a mais contigo. Na primeira oportunidade de tempo que eu tenho, eu não penso em mim, eu penso em você, Jesus. Penso em estar na sua companhia, penso em estar na companhia de Nossa Senhora. Eu sei o quanto eu preciso descansar e o quanto eu posso tirar tempo para mim para descansar, mas meu descanso não vai ser completo se eu não tiver um tempinho de intimidade com o Senhor. Sem encostar a cabeça no seu peito, Senhor, sem me deixar nos braços de Maria Santíssima, sem me deixar acalmar na companhia de minha mãe. Pede para Ele, traz isso consigo. De pouco em pouco, São Pedro Damião se tornou o grande cuidador da igreja, um grande apaixonado pela igreja. Eu tenho certeza que o Senhor pode revolucionar tanto na nossa vida e nos dá a alegria de sermos homens e mulheres que, mesmo com uma vida frenética e agitada, saberemos ter esses espaços de recolhimento e a alegria de poder estar na companhia do Senhor para ouvir o que Ele tem a nos dizer, da intimidade do seu coração. A passagem sucessiva, na continuação do Evangelho, depois que Jesus fala, os discípulos pouco compreendem, e aqui entra um outro ponto que vale para a gente, Vamos fazer uma leitura também pontual sobre esse episódio. Eles chegam em Cafarnaum, Marcos diz, eles não compreenderam o que Jesus falou e tiveram medo de perguntar. E aí agora a gente acrescenta, mas se interessaram por uma outra coisa. Sabiam que Jesus estava falando de algo difícil de ser entendido. Algo que superava a possibilidade deles, como já vimos no primeiro anúncio da paixão, de compreender o que o Senhor estava dizendo. O anúncio da paixão era quase contraditório àquilo que se esperava a respeito do Messias naquele momento histórico, como já falamos isso várias vezes, Mas o Senhor está falando ali de dor, de sofrimento. Está falando de coisas, na nossa linguagem mais popular, extremamente negativas, e quem está andando ao lado de alguém que tem muito poder não espera que as coisas vão ser negativas, espera sempre que seja tudo positivo e bom. Do bom ao melhor. Ele ressuscita morto, expulsa demônio, multiplica pão, tem a multidão a favor dele. Não tem o que esperar de ruim. E tudo aquilo que Jesus está falando não é exatamente positivo. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão,
Ele será, enfim, morto, o que significa ser entregue nas mãos, significa ser entregue para o sofrimento, né? E esse sofrimento vai levar ao extremo, ou seja, eles o matarão. Ele vai ser morto. Depois ele vai ressuscitar. Bom, não é fácil, como eu estava contextualizando com vocês, em uma situação como essa, ter ouvidos de entendimento para isso, uma vez que parece estar andando na contramão de tudo que está se vendo, né? Então, até o próprio otimismo entusiasmante vem por tudo aquilo que está sendo visto, e aquelas palavras ali parecem desajustadas com tudo que está se vendo. Então, talvez seja uma leitura simbólica, talvez seja num sentido figurado. O melhor é a gente não perguntar, porque qual é o risco do que está muito bom começar a não ficar tão bom assim se a gente vai perguntando. Então, até por uma questão mesmo, né, de tensão emocional, além da incompreensão própria, porque estamos falando também do mistério de Deus, então não vamos reduzir tudo à dimensão da interpretação dos afetos. O padre está fazendo só uma ilustração dos afetos para entender como, do ponto de vista afetivo, seria difícil de abrir-se rápido aquele entendimento, como vai falar o apóstolo. Mas o apóstolo está falando de um mistério e de uma realidade muito maior que seja só a interpretação afetiva. Bom, dito isso, o que acontece é que, naquele momento, porém, o coração deles tem interesse por outra coisa. Infelizmente, por outra coisa que pode ser muito entusiasmante, mas que não vai ao encontro daquilo que é do Senhor. Quem vai ter mais poder? A ambição pelo poder, a ambição pela autoridade, a ambição pelo mando e pelo comando das outras pessoas, sobre as outras pessoas e das outras pessoas, é algo que também fascina o coração dos homens e naquele momento fascinava o coração dos discípulos. Não atraía o coração deles o discurso sobre o sofrimento, pelas razões que a gente falou, mas um discurso sobre o poder. Mas, padre, eles poderiam estar fascinados, o senhor tinha falado ainda há pouco, né, pelas grandes obras e pelas coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo. Sim, esse fascínio também acontece. O fascínio do poder de Deus, do extraordinário, eles estão vindo da transfiguração. É uma coisa única, né? É único, o fascínio ali diante da teofania. Vocês imaginem a grande, né, o grande preenchimento que isso faz dentro da alma de uma pessoa. Ver os sinais da manifestação de Deus como eles viram. Então, tem um fascínio ali. Porém, o mal também tem o seu fascínio, né? Que mistura, que joga, que tenta confundir. E naquele momento em que o Senhor começa a falar do sofrimento, o fascínio se orienta na direção do mal, daquilo que é perverso. Estão percebendo? Estão vendo como é que o inimigo joga? Né? Então, todos fascinados pelo poder extraordinário de Deus, está todo mundo dentro. Quando o Senhor apresenta uma realidade que não é tão fascinante assim, como o sofrimento e a dor, aí de repente, paralelamente a isso, para sair disso, para ignorar isso, para não falar disso, para deixar disso, o fascínio do poder parece que ganha espaço. E naquele caminho eles se interessavam, não pelo que Jesus falava, se interessaram até a página 4, porque começou a ficar exigente, começou a ficar menos fascinante, porque o sofrimento e a dor não fascinam tanto assim o homem. E aí, rapidamente, subentrou um tema fascinante, o mal. O poder. Ser mais do que o outro. Submeter. Quem submete sofre menos. Quem submete escapa a dor, distribui o peso. E naquele momento o Senhor se rende conta disso. Ele se dá conta, melhor, me desculpe a expressão, ele se dá conta disso. E chama os discípulos e eles não têm coragem de falar que o mal encontrou espaço no interesse deles, que o mal encontrou espaço no coração deles, na ambição deles. Jesus, que conhece o que eles falaram,
não deixa de fazer a pergunta, assim como Deus não deixou de perguntar a Adão por que ele se escondia, mesmo sabendo a razão. Porque é importante que o homem diga, como disse o rei Davi: meu Deus, eu pequei contra ti, misericórdia de mim. Mas os discípulos não falam, eles ficam em silêncio. Eles não conseguem declarar: Senhor, socorre-me, nos dispersamos. O mal entrou no nosso coração, fascinou o nosso coração e ganhou espaço exatamente na hora em que nós sentimos medo de sofrer por tua causa e de sofrer os pesos que são próprios do caminho da cruz. Nós abrimos espaço e o mal entrou e está aqui dentro escondido. E a gente não tem coragem de falar dele, mas ele ganhou espaço em nós. E Jesus sabe. Jesus dá a oportunidade deles falarem, eles não conseguem, e Jesus dá o passo em favor deles. Então, chamando os 12 a si, essa imagem é muito bonita, né? Ou seja, trazendo-os para junto, porque eles estavam longe. O fascínio do mal leva a gente para longe da sensibilidade do coração do Senhor. Então, trazendo para junto, essa frase em Marcos é muito forte, trazendo para junto, não deixando que o rebanho se disperse, trazendo para junto. Só estando junto do Senhor é que Ele pode arrancar de dentro de nós esse mal que foi ganhando espaço. E só junto dele é que nós vamos nos reabastecer do fascínio pela beleza do amor de Deus. Trazendo para junto, chamou para junto. E pronto. Tomou nas mãos a criança e cumpriu aquele gesto tão amável, tão tocante. E por fim ensinou a eles: aquele que receber um desses pequeninos por causa do meu nome, a mim que recebe. E aquele que me recebe, não recebe só a mim, mas aquele que me enviou. Entre vós não deve ser assim. Podemos tomar o Evangelho do domingo? Amai-vos uns aos outros. Entre vós não deve ser assim. Deve triunfar o amor e o serviço e a entrega. Ele pegou o menor de todos os menores, as crianças que já tivemos a chance de falar, o lugar delas na sociedade daquele tempo, e a abraçou, a tomou para junto. A amou, demonstrou o seu amor por aquele pequenino. Não rejeitou, tomou consigo. Tomou sobre si a sua pequenez, dividiu com ele o que era seu. Isso é amar. Que a minha vida, que é minha, eu coloque a serviço do meu irmão. Que eu não rogue para mim nenhuma realidade que me faça sentir superior ao meu irmão e capaz de submetê-lo. Mas que eu disponha tudo o que é meu para tê-lo comigo junto e coloque a minha vida pela vida do meu irmão em um abraço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, veem, meus irmãos, como a vida dos apóstolos mudaram entre os homens que nós ouvimos na redação do Evangelho e aqueles que terminaram entregando sua vida por amor a Cristo. Nossa, olha o que o Senhor tem preparado para nós pela intercessão dos santos apóstolos e da Rainha dos Apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa a tua vida nas mãos de Maria e deixa ela te conduzir para junto de Jesus, para que também a nossa vida se transforme como se transformou a vida dos apóstolos. Amém.